Fala pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos aí criar o filtro e também aplicar aí alguns testes, beleza? Bom, vindo aqui para a minha tela, estou na transação SGW, vamos abrir ele aqui, Runtime Artifacts, né? E o DPC, Go to ABAP Workbench. Beleza, como ele já está filtrado aqui, né, pelos métodos que redefinimos, então basta entrar. Aqui eu vou colocar um ponto de parada só para vermos o que vai chegar, beleza? Então, um ponto de parada externo está aqui no meu usuário. Vamos lá no Postman. Aqui já temos o nosso select, o get entity, o get normal, né? Vamos passar o filtro. A sintaxe aqui do filtro, né, no Query Options, é o seguinte. Vamos ativar esse cara. Um cifrão, filter. Do outro lado, passamos o campo que a gente quer. Vou dar um get aqui antes, para ele trazer tudo que tem. F8 aqui, beleza. E eu vou filtrar o carrid, por exemplo. Então, carrid, EQ, aqui entra qualquer operador, tá? Então, aqui eu vou utilizar o EQ e o AC, tá? Que é o nosso primeiro aqui. Feito isso, eu vou dar um enviar. Lá no nosso break, parou aqui, vamos nas variáveis locais. Temos 3 lugares que conseguimos pegar essas informações. O primeiro é essa string aqui que ele recebe, né? Não é o melhor de todos, porque ele é uma string, tá? Então, teríamos que tratar ela e tudo mais. O segundo seria aqui pela nossa tabela, IT Filters, tá vendo? IT Filter Select Options. Então, a gente consegue pegar aqui diretamente ela. Então, deixa eu mostrar o terceiro, mas iremos trabalhar com esse daqui. Que é nesse objeto, IoTech Request Context. Dentro dele, temos esse MO Filter, e dentro do MO Filter, temos aqui os nossos filters. A mesma coisa lá, o Select Options, né? Então, podemos utilizar esse cara aqui também, que dá no mesmo, tá? Eu costumo utilizar direto a tabela aqui, o IT Filter. Dentro dele, para cada propriedade que temos, ele vai atribuir uma linha. Então, já temos uma tabela. E dentro dessa tabela vai ter outra tabela, que é o quê? O nosso Select Option. Então, vai estar aqui o nosso EQ, o AC. Se fosse between um valor e outro. Então, basicamente é isso. Essa é a nossa estrutura, né? É uma tabela. Essa primeira tabela principal vai ter os nossos campos. Cada campo vai ter uma linha. E cada campo vai ter a sua própria Select Options. Beleza? Então vamos implementar esse cara aqui sabendo que ele é uma tabela e tem outra tabela dentro dele. Então F8 aqui, vou botar lá no código. Vamos dar um editar, beleza. Aqui eu vou definir um range, né? Porque vamos passar esse range, que é o do nosso Select Options, dentro do nosso Select. Então data, LR, vou chamar de carrid, type, range of, scar, carrid. Beleza, temos o nosso primeiro, o nosso valor, né? Então, o segundo, que seria a nossa IT Filter Select Option, né? Como ela é uma tabela, então vamos fazer um loop dentro dela. Que podemos pegar os valores da carrid ou de outras propriedades, né? Então, loop at, passar a nossa tabela, into data, ls filters, tá? Vou chamar de filter aqui. Beleza. Dentro desse cara aqui, como vocês viram, para cada linha pode ter uma propriedade, né? Então vamos colocar um case, porque a gente pode pegar um valor específico. Então, property, quando for carrid, por exemplo, ele vai cair aqui. Quando for car name, ele já cai nesse outro, né? Então, um exemplo. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Atribuir o valor da tabela que estiver dentro do carrid, né, na linha carrid, para o nosso range. E para isso eu não vou fazer um outro loop aqui dentro. Eu vou utilizar um comando que é dos... Para isso eu vou utilizar um dos comandos mais novos, tá? Da 7.4 para frente, que é o quê? O value. O value aqui
Para isso, eu vou utilizar um dos novos comandos, né? Que é o quê? Vamos lá. Vamos utilizar o value aqui. Opa. E para o value, vamos usar o for. For para cada carrid in. Aí na nossa tabela, vamos passar aqui a nossa tabela. Select Options. Feito isso, abrimos aqui os nossos parâmetros e vamos passar um corresponde. Corresponde para cada valor que estiver ali o nosso carrid. Beleza? Feito isso, basta verificar. Tudo certo. Vamos utilizar agora o nosso range dentro da nossa tabela. Então, int where carrid in arroba e a nossa variável. Beleza? Vamos ativar ele aqui. Só aguardar a compilação. Feito. Vou colocar o break aqui, é o break externo. Vamos voltar aqui no nosso carinha e vamos dar um filter de novo. Feito isso, vamos olhar nosso filter, ele está aqui com o nosso valor da carrid, né? Tem que trazer os valores igual a C. Vou voltar. Beleza. Entrou no nosso case, a primeira propriedade é o nosso carrid. Então ele vai entrar aqui no nosso carrid. Para cada valor dentro da nossa tabela, né, que tiver aqui do Select Options, que é referente, tem como referência o carrid, ele vai atribuir aqui. Então, vou apenas F6, a gente verificar aqui, atribuiu certinho, ele vai cair fora do loop e vai buscar ali o nosso select, né? Então, ele vai retornar um único valor, seria esse Air Canada, né? Então, vamos pressionar F8 e voilà, trouxe aqui. E agora, para aplicar outro filtro, por exemplo, só deixa eu limpar ele aqui, para a gente pegar um outro campo, por exemplo, tá? Ok, então vamos passar aqui. Para isso, agora vamos passar parênteses, tá? Então, um parênteses, vamos filtrar o campo carrid, e que atribuímos aí o AC, por exemplo, and carname. Vamos pegar todas as unidades de medida, não. As moedas que queremos que ele traga, né? Então vamos fazer que ele é igual também. Ver, apenas os BRL. AC, porque senão ele vai filtrar. Ele vai trazer esses dois. Beleza. Feito isso, vamos dar um enviar. Bateu lá no nosso break. Olhamos a tabela. Ele tem duas propriedades, né? O cur code. Opa. Cur code. Ele está dizendo que quer que traga os BRLs. E o carrid, né? Que é o que já temos. Só que se eu der F8 aqui, ele não vai fazer nada com o carname, né? Porque ele não tem o carname ali. Então a gente precisa implementar ele também. Vamos fazer a mesma coisa que esse cara aqui. Ao invés de carrid, vamos chamar de carname. Carname. Passo ele aqui. Feito isso. Beleza, vamos criar uma outra variável aqui. lr por code, na verdade, né? Por code. Por code. Code, por code. Beleza. Type, range. Type, range of a nossa scar e por code. Feito isso, verificamos. Tudo certo. Vamos utilizar lá na nossa tabela também. And por code em arroba esse cara aqui. Feito isso, basta verificarmos, ativar e agora fazer um teste.
Beleza? Então vamos lá. Vamos enviar novamente. Feito. Vamos enviar novamente. Vamos pegar o nosso break. Está aqui os nossos dois valores. Então, primeiro ali pela lista, pelo que eu vi, o Carrid. E agora o por coach. Beleza. Ambos preenchidos. Ele vai passar no nosso select. Então, nosso select ele vai trazer tudo que são os dois. E no caso, não trouxe nada. Vamos melhorar aqui. Feito. Vamos enviar novamente. F8. War. Enviou. E trouxe aqui pra gente. Então, o CA. Esses dois. Temos o BRL. Temos BRL. BRL. Beleza. Aqui agora vamos executar, beleza? Então, vindo para cá, vamos enviar. Enviando, recebemos os nossos dois valores aqui, né? Isso. Beleza. Vou colocar um break aqui. Ele retornou sai sobre RC4. Faz sentido porque estamos filtrando direto a chave, né? Então, ele só vai trazer dessa chave aqui o valor que passamos. Mas podemos filtrar outros campos também, tá? Então, poderia tirar esse carrinho daqui e deixar só a moeda, ou se eu passasse ele igual o USD, ele encontraria também, né? Vocês já sabem como é que funciona aí o nosso select, beleza? Aqui trouxe o BRL e só o BRL. Beleza? Bom, até o momento, essa parte do filtro funciona dessa forma, tá? Ele está filtrando tranquilamente, mas se voltarmos um pouquinho aqui na SGW e formos em Data Model, Entity, abrir nossa companhia e dar dois cliques em Properties, temos alguns flags em que devemos marcar aqui. E um deles é o nosso filtro, né? Falar que ele é filtrável. Ah, mas por que o filtro funcionou sem ele estar flegado? Esse cara aqui vai refletir para aplicações que consomem as annotations. Então, esse cara aqui, ele reflete quando uma aplicação, por exemplo, Fiori Elements, vai consumir esse app. Então, se eu marcar filtrable aqui, ele vai aceitar lá no Fiori Elements e vai atribuir um campo como filtro. Se eu não deixar esse carinha marcado, ele não vai marcar como filtro. Mas eu conseguiria fazer um filtro na mão dessa forma que estávamos fazendo, beleza? Então, nesse cenário, vamos marcar aqui, tá? Vamos marcar o carrid, o carname, o code. Esses campos aqui pode ser o que a gente queira filtrar eles, tá? Então, deixar eles flegados. Aqui eu vou eliminar esse mandante, tá? Que eu acabei incluindo ele sem querer. Então, vou eliminar. E lembrando, quando a gente mexe no model, que é o que estamos fazendo agora, precisamos regerar os objetos. E para isso, lembrando, se você logar em português, ele vai dar o dump lá, né? Então, entre em inglês para fazer essa regeração aí dos objetos, tá? Então, aqui eu vou regerar os objetos. Ele não vai mudar nada na execução, tá? Ele vai mudar no metadatas. Então, nos metadatas, a gente consegue ver esse filtrable associado lá, o campo como filtrável, tá? Antes, ele não tem. A gente pode até comparar o URL e com esses outros aqui, tá? Beleza, gerado. Vamos lá para o nosso Postman, né? E vamos criar um novo. Vamos chamar de metadatas, tá? Beleza. A gente copia esse cara aqui, colamos ele aqui, tiramos tudo isso e passamos para um metadata. Opa. Metadata. Beleza. Aqui ele vai trazer tudo para a gente. Quando a gente gera objetos, é interessante de fazermos o seguinte, sempre que gerar os dados, tá?
/n barra na mente service e wfnd barra mente service. Por que vamos na mente service? Só para dar um refresh no metadatas, tá? Então aqui a gente passa o nosso serviço, ele já está selecionado, e um load metadata. Beleza? Feito isso, vou salvar isso aqui, fechar, porque às vezes ele guarda alguns cookies ali. Vamos enviar. Beleza. Aqui tem toda a estrutura do nosso serviço, né? Que não tem muita coisa por enquanto. Mas, como eu falei, o URL, por exemplo, ele foi o único campo que a gente não marcou que ele é filtrável, né? Então aqui, ó, vocês podem ver, filtrable está como false. E se a gente olhar os demais, por exemplo, carname. Carname, se a gente encontrar propriedade aqui, filtrable, eu expandi um pouquinho para o lado, ele não vai expandir. Tá. Ele não tem. Deixa eu ver, eu acredito que ele sempre marca quando tá falso. Então, quando ele for true, ele já nem aparece, ele deixa como true. Ele só exibe realmente quando ele for falso, né? Porque os demais tá tudo falso aqui, falso. É isso. Então, quando a gente não flaga e ele não é a gente avisa, fala assim, ó, esse campo aqui não é filtrável lá para um desenvolvimento, né? Então ele já nem reconhece. Quando ele não aparece essa propriedade aqui. Beleza, pessoal? Então, só para vocês saberem desse ponto aí, que é muito útil em desenvolvimentos que trabalham com as annotations. E no caso, Fury Elements, beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.